Boa noite a todos. Boa noite. Declaro aberta a 74ª reunião ordinária da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Goiânia Brandão. Sob a proteção de Deus e em nome do povo goiano-brandense, iniciamos nossos trabalhos. Com a palavra, a primeira secretária da mesa diretora, a vereadora Suelene Almeida, para proceder à leitura da ata da reunião anterior. Boa noite a todos. Boa noite. Câmara Municipal de Goiânia Brandão, Estado de Minas Gerais. Ato da 103ª reunião ordinária da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Goiânia Brandão, Estado de Minas Gerais, aos 21 dias do mês de maio de 2015, às 19 horas, no recinto de sua sede, sita na Rua Padre Severino, número 84, sob a presidência do vereador Joaquim Felício Simões Filho, reuniu-se ordinariamente a Câmara Municipal de Goiânia Brandão. Feita a chamada, constatou-se a presença de todos os vereadores da Casa. Senhores: Antônio Daniel da Silva, Antônio Marcos Martins, Cláudia Cristina de Lima Sá, Donizete Abel Cardoso, João Francisco da Silva, Joaquim Felício Simões Filho, José Raimundo de Castro, Maria Helena de Godoy Santos e Suelene Almeida. Havendo número legal, o senhor presidente declarou aberta a reunião e solicitou a primeira secretária da mesa diretora, vereadora Suelene Almeida, que procedesse a leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, foi assinada pelos vereadores presentes. Continuando com a palavra, a primeira secretária fez a leitura da correspondência recebida, a saber: edital de audiência pública 002-2015, de 11 de maio de 2015. O senhor prefeito municipal, Danilo Amâncio Alberto Costa, tornando público que, nos moldes do artigo 9, inciso 4 da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, que o município de Goiânia Brandão, Minas Gerais, promoverá no dia 28 de maio de 2015, quinta-feira, no prédio da Câmara Municipal, localizado na Rua Padre Zeferino, número 84, Centro, às 18 horas, a segunda audiência pública, com a finalidade de demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais do primeiro quadrimestre do exercício 2015. Parecer do Ministério Público de Contas do Estado de Minas Gerais sobre prestação de contas municipal número 836.183, informando que as contas foram prestadas de acordo com a ótica normativa do Tribunal de Contas, a presunção relativa de veracidade das informações lançadas no SICAM pelo gestor responsável e, principalmente, a audiência de informações que configurem o descumprimento do comando legal do Ministério Público de Contas. Diante da análise formal realizada nos termos do artigo 48, inciso 1, da Lei Complementar Estadual número 102 de 2008, opino pela regularidade das contas em análise. Não havendo mais matéria a ser apreciada na primeira parte da reunião, o senhor presidente passou a segunda parte com a ordem do dia compreendendo: discussão e votação em segundo turno da proposta da emenda da Lei Orgânica número 002/2015, que altera dispositivos da Lei Orgânica Municipal de Goiânia Brandão, Estado de Minas Gerais, e da outras providências, com parecer de todas as comissões permanentes favorável à sua aprovação. Colocada em discussão e a seguir em votação, a proposta de emenda à Lei Orgânica número 002/2015 foi aprovada em segundo turno por unanimidade. Discussão e votação em segundo turno do projeto de resolução número 004/2015, que altera o dispositivo à resolução número 007 de 21 de dezembro de 2004, que contém o regimento interno da Câmara Municipal de Goiânia Brandão, Estado de Minas Gerais, e da outras providências, com parecer de todas as comissões permanentes favorável à sua aprovação. Colocado em discussão e a seguir em votação, o projeto de resolução número 004/2015 foi aprovado em segundo turno por unanimidade. Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei complementar número 008/2015, que altera e acrescenta o dispositivo da lei complementar número 1452 de 2002, que disciplina o poder de polícia administrativa do município de Goiânia Brandão, Estado de Minas Gerais, e da outras providências. Código de postura, com parecer de todas as comissões permanentes favorável à sua aprovação. Colocado em discussão
O vereador Antônio Marcos Martins apresentou os motivos que o levaram a apresentar o projeto de lei complementar número 008/2015 e falou sobre a lei federal número 10.098 de 19 de dezembro de 2000. A vereadora Celina Almeida justificou seu voto contrário do projeto de lei complementar número 008/2015, dizendo que o projeto trata de mudanças profundas e a maneira mais adequada de aplicá-las é elaborar o Código de Obras do município, o que já está sendo feito pelo Executivo. O vereador José Raimundo de Castro justificou seu voto favorável e falou sobre a importância da aprovação do projeto, pois é uma adequação à lei federal número 10.098 de 19 de dezembro de 2000. A vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá justificou seu voto contrário e disse que o momento atual não é oportuno para a aprovação do projeto, pois estamos em crise e as mudanças acarretariam gastos. Afirmou também que o Executivo está estudando o Código de Obras. O vereador Donizete Abreu Cardoso defendeu o projeto e afirmou ser favorável, pois se preocupa com a cidade e com o futuro dos munícipes de Bueno Brandão e que não está preocupado com questões políticas. O vereador João Francisco da Silva afirmou que todos têm que fazer o certo para o município e comentou sobre a regularização de sua residência no bairro Vale Verde. A seguir, colocado em votação, o projeto de lei complementar número 008/2015 foi rejeitado em primeiro turno por 5 votos contrários dos vereadores Antônio Daniel da Silva, Cláudia Cristina de Lima Sá, Joaquim Felício Simões Filho, Maria Helena de Godoy Santos e Suelina Almeida. Votação em turno único do requerimento número 007/2015 do vereador José Raimundo de Castro, requerendo ao senhor prefeito municipal cópia integral do contrato número 932014 de 22/9/2014, com publicação em 8/10/2014, celebrado entre Prefeitura Municipal de Bueno Brandão e a empresa ACE, Auditoria e Consultoria Empresarial, inscrita no CNPJ número 20763-801-1000 contrário, tracinho 16, assim como os relatórios ou documentos equivalentes provenientes dos serviços prestados pela empresa. Colocado em votação, o requerimento número 007/2015 foi aprovado em turno único por unanimidade. Votação em turno único da moção número 004/2015 do vereador João Francisco da Silva, requerendo que após a tramitação regimental seja encaminhada a presente moção de agradecimento ao senhor comandante da 137ª Companhia de PM, 20º Batalhão de Polícia Militar, capitão Emiliano Lages Ferreira, pelos serviços prestados aos munícipes de Bueno Brandão. Colocada em votação, a moção número 004/2015 foi aprovada em turno único por unanimidade. Em seguida, o senhor presidente explicou aos senhores vereadores que, de conformidade com o disposto do artigo 234 do Regimento Interno, a proposta de emenda da Lei Orgânica número 002/2015 e o projeto de resolução número 004/2015, ora aprovados em segundo turno, seriam apreciados também em redação final, nesta mesma reunião, e solicitou ao presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação que apresentasse os referidos pareceres em redação final, o que foi feito. Lidos e a seguir colocados em discussão e votação, cada um por sua vez, o parecer de redação final da proposta de emenda da Lei Orgânica número 002/2015 e o parecer de redação final do projeto de resolução número 004/2015 foram aprovados por unanimidade. Antes do encerramento da reunião, o senhor presidente concedeu a palavra ao vereador José Raimundo de Castro, que agradeceu a aprovação do requerimento número 007/2015 e solicitou fosse reiterado o pedido do requerimento número 016/2014, de 18 de dezembro de 2014, pois não obtiveram resposta até a presente data. O
O vereador João Francisco da Silva agradeceu a aprovação da moção número 004/2015. Nada mais a pena tratar. O senhor presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião, da qual, para constar na bolsa presente ata, querida e aprovada, vai assinar pelos vereadores presentes. Sábado das sessões da Câmara Municipal de Brandão, aos 21 dias do mês de maio de 2015. Em tempo. Na ata da reunião anterior, onde se lê os vereadores José Raimundo de Castro, João Francisco da Silva, agradecer ao senhor Eduardo Brandão Azeredo pela emenda parlamentar no valor de R$150 mil, destinada ao Hospital e Maternidade Senhor Bom Jesus. Agradecer também aos senhores Wagner Bueno Brandão e Clóvis da Silva pelo empenho na conquista da presente emenda. Leia-se os vereadores José Raimundo de Castro e João Francisco da Silva agradeceram ao senhor Eduardo Brandão de Azeredo pela emenda parlamentar no valor de R$150 mil, destinada ao Hospital e Maternidade Senhor Bom Jesus. Agradeceram também aos senhores Wagner Bueno Brandão e Benedito Clóvis da Silva pelo empenho na conquista da presente emenda. Dada sobre. Todos de acordo? Senhor presidente, Vereador Antônio Marcos Martins. no início do verso, tá, a palavra acarretaria, ou como que se está? É a carreteria que está aí ou é a acarretaria? No início do verso da ata, na explanação, na defesa do voto da vereadora Cláudia Cristina. Acarretariam. Seria acarretariam. Certo? Outra questão, por gentileza. Se tiver acarretariam, está correto. Tá? Outra questão. Na situação, na parte que fala o senhor João Francisco da Silva de sua residência, não se trata da residência do mesmo. Trata-se da residência do seu vizinho lá, né, em frente à residência do senhor vereador João Francisco da Silva, não da residência dele. Então depois a gente coloca. Não, mas é só para constar se realmente está incorreta a ata, porque aconteceu essa situação há 2 semanas atrás e a ata estava correta. Gentileza, o documento também está com você, né? Vossa Excelência. Silêncio. O vereador João Francisco da Silva afirmou que todos têm que fazer o certo para o município e comentou sobre a regularização de uma residência. Agora é certo. Está aprovado. Leitura pela primeira secretária da correspondência recebida. Prefeitura Municipal de Brandão, Estância Climática de Mineral. Comunicado. A Prefeitura Municipal informa a população que, a partir de 25 de maio de 2015, não será mais permitida a colocação de entulho nas vias e logradouros públicos, estando o proprietário sujeito a multa, conforme a Lei Federal número 12.305/2010 e Lei Municipal 1992/2014. O proprietário da obra deverá dar destino ao seu entulho, tendo como opção levá-lo ao pátio municipal, localizado na Rua do Cristo, ao lado do Parque Brigadão 2, ou através de caçambas estacionárias de empresas credenciadas no município. O credenciamento de novas empresas especializadas na coleta de entulho encontra-se aberto, estando até o momento credenciada a empresa Terraplanagem Bom Jesus. Aí tem o site aqui, né, para maiores informações, né, que é www.buenobrandão.mg.gov.br ou o telefone que é o 36
3463-1000. Edital de audiência pública número 01/2015, torno público. Para todos os interessados, que em conformidade com a lei número 13.005, de 25 de junho de 2014, o município de Ouro Brandão, Minas Gerais, promoverá no dia 1º de junho do corrente ano, segunda-feira, no prédio da Câmara Municipal, localizado na rua Padre Zeferino, número 84, no centro dessa cidade, às 19 horas, a primeira audiência pública do Departamento de Educação, com a finalidade de apresentar as metas do Plano Decenal Municipal de Educação 2015-2024. Ouro Brandão, 25 de maio de 2015, Danilo Amâncio Alberto Costa, prefeito municipal, e Viana Coutinho Rossi, diretora do Departamento Municipal de Educação. Não havendo mais matéria a ser apreciada na primeira parte da reunião, passo à segunda parte. Leitura pela primeira secretária do projeto de lei número 012/2015, que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano nas áreas centrais do município. Projeto de lei número 012/2015 dispõe sobre o parcelamento do solo urbano nas áreas centrais do município. O povo do município de Ouro Brandão, Estado de Minas Gerais, por seus representantes na Câmara Municipal, aprova e o prefeito municipal sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Para aprovação de projetos e desmembramento ou de loteamento nas áreas centrais da zona urbana do município, os lotes deverão ter área mínima de 250 metros quadrados e frente mínima 10 metros, salvo quando o loteamento se destinar à edificação de conjuntos habitacionais de interesse social, previamente aprovados pelos órgãos públicos competentes. Parágrafo único. Considera-se a área central da zona urbana do município a área assim considerada pela legislação tributária municipal para o lançamento do Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana, IPTU. Artigo 2. O disposto no caput do artigo 1º desta lei não se aplica para as situações consolidadas. Parágrafo único. Considera-se situação consolidada aquela que, em prazo de ocupação da área, a natureza das edificações existentes, a localização das vias de circulação ou comunicação, os equipamentos públicos disponíveis, urbanos ou comunitários, dentre outras situações peculiares, indiquem que a situação fática ou jurídica do imóvel, no que pertine às suas dimensões, é anterior à data de 20 de agosto de 2009, devendo ser valoradas sem prejuízo de outros meios de prova, quaisquer documentos provenientes ao poder público, especialmente do município. Artigo 3º. Essa lei será regulamentada no que couber mediante decreto. Artigo 4º. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Artigo 5º. Revogam-se disposições em contrário, especialmente a Lei 1774, de 20 de agosto de 2009. Ouro Brandão, 22 de abril de 2015, Danilo Amâncio Alberto Costa, prefeito municipal. Justificativa. Excelentíssimos senhores vereadores, ao entrar em vigor a Lei Municipal número 1774, de 20 de agosto de 2009, cópia anexa, restringiu o desmembramento ou loteamento nas áreas centrais de nossa cidade, com base na área do lote e na legítima intenção de evitar o denominado fenômeno da favelização e seus deletérios efeitos sobre a ordem urbanística. Contudo, referida lei não considerou a existência no perímetro central de imóveis e residências preexistentes
e com metragens inferiores à estabelecida legalmente. Alguns deles, por exemplo, há décadas, encontram-se registrados no cartório de registro de imóveis. Assim, a presente proposição almeja flexibilizar os entraves opostos pela Lei Municipal número 1774, de 20 de agosto de 2009, permitindo o parcelamento do solo urbano nas áreas centrais do município em situações excepcionais, atendendo às peculiaridades de cada caso, em fase da situação fática ou jurídica consolidada, adequando-o à realidade e, em última análise, conferindo ao cidadão o direito de fruição plena da propriedade em consonância com os princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva. Em face do acima exposto ao projeto de lei em tela, esperamos e confiamos em sua aprovação por essa egressa Casa Legislativa e, com certeza, se dará a merecida atenção. Atenciosamente, Danilo Amâncio Alberto Costa, prefeito municipal. Em discussão, em primeiro turno, o projeto de lei número 012/2015. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este projeto de lei? Senhor presidente, Vereador Antônio Marcos Martins. só para constar, a defesa, a explanação sobre o projeto, vou fazer no momento da votação da emenda, por gentileza. Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei número 012/2015, está encerrada a discussão. Em votação, em primeiro turno, o projeto de lei número 012/2015. Senhor presidente, Vereador Antônio Marcos. o projeto de lei número 012 salva emenda. É salvo emenda. Tem emenda até aqui. Mas aí, no caso, no momento da chamada da votação, tinha que ser mencionado por votação do projeto de lei 012, número 012/2015, salvo emenda. Tudo bem. Então, salvo emenda, não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei número 012/2015, salvo emenda, está encerrada a discussão. Em votação, em primeiro turno, então, ao projeto de lei número 012/2015, salvo emenda. Vereador Antônio Daniel da Silva. Sim. Vereador Antônio Marcos Martins. Sim. Vereadora Cláudia Cristina de Lima e Sá. Sim. Vereador Donizete Abel Cardoso. Sim. Vereador João Francisco da Silva. Sim. Vereador José Raimundo de Castro. Sim. Vereadora Maria Helena de Godoy Santos. Sim. Vereadora Suelene Almeida. Sim. O projeto de lei número 012/2015, salvo emenda, foi aprovado em primeiro turno por unanimidade. Leitura pela primeira secretária da emenda modificativa número 001/2015, do vereador Antônio Marcos Martins. Emenda modificativa número 001/2015 do projeto de lei número 012/2015. O vereador que essa subscreve, com assento nessa Casa Legislativa, nos termos do artigo 199, parágrafo 1º, 2 e 201 do regimento interno, propõe a seguinte emenda modificativa, a qual altera o projeto de lei número 012/2015. Fica alterado o texto do parágrafo único do artigo 2 do projeto de lei número 012/2015, que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano nas áreas centrais do município, o qual passa a vigorar com a seguinte redação. Parágrafo único. Considera-se situação consolidada aquela em que a situação fática ou jurídica do imóvel indique anterioridade à data de 20 de agosto de 2009, devendo ser valorados documentos provenientes do poder público, especialmente do município, relacionados ao domínio do imóvel, sem prejuízo de outros meios de prova.
Sala das Sessões, em 26 de maio de 2015. Antônio Marcos Martins, vereador da 17ª Legislatura. Justificativa. A presente emenda modificativa tem suporte no artigo 199, parágrafo 1º, 2º. A redação da mesma foi elaborada em partes justamente com a oficiala do CRI, Cartório de Registro de Imóveis de Bueno Brandão, Minas Gerais, a senhora Lívia de Almeida Carvalho. A redação da referida emenda traz maior objetividade, a qual pode ser observada na supressão do termo quaisquer, uma vez que, para demonstrar que o domínio do imóvel é anterior à data referida e há possibilidade do parcelamento, não pode ser quaisquer documentos. Visto a prerrogativa de regulamentação via decreto, esse deve mencionar quais documentos será o embasamento para a apreciação das solicitações. Os documentos devem comprovar o domínio do imóvel e, para isso, pode-se apresentar guia de IPTU, Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana, certidão negativa de débito do Instituto Nacional da Seguridade Social, projetos arquitetônicos ou habite-se, desde que ambos estejam aprovados pelo órgão ou entidade competente, e escritura pública declaratória com testemunhas. Em outra fase, a menção ou ocupação da área, a natureza das edificações existentes, a localização das vias de circulação ou comunicação, os equipamentos públicos disponíveis, urbanos ou comunitários, dentre outras situações peculiares. Pode estar mencionados coletivamente ou fragmentados nos documentos a serem apresentados, podendo então ser suprimidos do projeto de lei em questão. Antônio Marcos Martins, vereador da 17ª Legislatura. Em discussão, em primeiro turno, a emenda modificativa número 001/2015. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre essa emenda? Senhor presidente, Vereador Antônio Marcos Martins. A questão é a seguinte. Primeiro, todo esse projeto de lei aqui começou com uma lei aprovada lá em 2009. Correto? Até ela está em anexo ao projeto, né? Se a gente observar, deixa eu só falar o número correto da mesma para não cometer equívoco. Lei 1774/2009. A lei, naquela oportunidade aprovada, realmente ela teve boa intenção e é uma excelente lei pela questão de que ela determina que em áreas centrais do município os lotes têm que ter no mínimo 10 metros de frente e área mínima de 250 metros quadrados. Isso nas áreas centrais. Aí, beleza. Aí o projeto de lei nos trouxe aqui, o projeto de lei do 012, falando que áreas centrais definida pela legislação tributária. O nosso regimento interno é muito claro nesse sentido, e a gente já discutiu isso aqui anteriormente, que quando traz menção de uma lei já existente, teria que vir anexo ao projeto de lei para a gente ter análise. Vocês lembram disso ano passado? Infelizmente, não veio. A lei 1744 não precisaria intervir no anexo, porque a gente tem o arquivo da mesma. Mas o que definia? Eu procurei no Código Tributário Municipal, a qual define a questão do IPTU, ele não tinha a questão da área central. Quais ruas que compunham a área central, ou que compõem a área central? Não tinha. E, vamos me desculpar, dentro do Executivo Municipal, é uma burocracia, uma dificuldade para mim, pelo menos para mim, que o vereador José Raimundo Castro adquirir algum documento, mas sempre do meu jeitinho, vocês podem ter certeza disso. Então, aqui está na mesa de vocês o decreto 154/2007, o qual define, para vocês terem noção quanto falta de, não somente dessa gestão mais anterior, falta de planejamento, de informação,
Os cartórios de Bueno Brandão, seja ele de ofícios ou seja o registro de imóveis, não tinha esse decreto. Agora, como que uma oficial de cartório vai apreciar um documento sendo que não tem um decreto em mãos falando qual que é a área central? Sabe, é inconcebível em pleno século XXI pensar numa situação dessa. Peguei, tirei cópia e levei para os cartórios. É o mínimo que eu podia fazer nesse momento, é o mínimo. Bom, não vou nem ler as outras aqui, depois quem quiser uma cópia, fica à vontade que a gente arruma uma cópia porque decreto é documento público e não se discute. A questão da emenda modificativa. Conforme eu já justifiquei, quaisquer documentos do poder público. Documento de identidade, vereador Donizete. Não é um documento do poder público? Poder público estadual. É emitido pela Secretaria de Segurança Pública do Estado. O que documento de identidade tem a ver com parcelamento só? Então, o termo quaisquer tem que ser retirado do projeto. Daqui a pouco, a pessoa pega um documento emitido pelo Departamento de Saúde, um laudo médico, e leva para fazer um parcelamento só. Então, quaisquer documentos? Não é assim. Quaisquer, não. Outra questão. Por exemplo, localização da via. O meu imóvel em questão, Avenida Bom Jesus. Vou utilizar o imóvel do meu pai como exemplo. Avenida Bom Jesus. Qual que, por exemplo, é a localização da via? Avenida Bom Jesus. Mas a situação, de fato, do imóvel, a Avenida Bom Jesus é lá de 1950, por exemplo. E a situação de fato do imóvel pode ser 2011, 2012, 2010, posterior à lei de 2009. Ou seja, não serve. Não pode ser como base. Um bem público, posto de saúde, aqui. Se o imóvel é na área central, Rua Barão de Campo Místico, o que a localização de um posto de saúde, por exemplo, tem que influenciar no parcelamento do solo de um imóvel localizado na Rua Barão de Campo Místico? Agora, os documentos que foram elencados aqui na justificativa, que aliás, quem me passou esses documentos, quem tirou foi a doutora Lívia, a oficial do cartório. Ela tem totais prerrogativas para poder me informar quais documentos, porque ela é a autoridade máxima em questão de registro de imóveis. Quem mais que está acima dela nesse sentido? Ninguém. Ou seja, fui lá e conversei com ela, ela que me deu a ideia. Essa parte desta emenda saiu de uma conversa com ela. Ou seja, eu tenho está totalmente embasada a emenda. Não estou fazendo de forma aleatória. Eu tenho uma pessoa que tem um grau de conhecimento muito maior que qualquer um de nós aqui na área de imóveis para poder dar embasamento para essa emenda modificativa. Conforme ela, eu fiquei sabendo que alguns vereadores hoje foram lá conversar com ela, até acho que foi a vereadora Kraut, não sei se o vereador Joaquim também foi. Ela foi bem clara para vocês. A emenda não traz prejuízo nenhum ao projeto, muito pelo contrário, só tem a aquisição ao projeto. O projeto fica mais objetivo, fica mais claro. O executivo tem por prerrogativa, mediante decreto, regulamentar a lei depois. Aí sim ele pode colocar habites, projeto arquitetônico, não é? Escritura pública declaratória com testemunhas, né? Atos notariais de cartório, de notas. Tudo isso pode ser regulamentado por decreto pelo Executivo Municipal para que a pessoa que está se sentindo prejudicada, que não pode parcelar o seu imóvel e o imóvel é anterior a 20 de agosto de 2009, tenha, né, o pleno direito desse parcelamento. Só que deve se lembrar que deve respeitar a lei do parcelamento do solo federal. Um lote independe da área urbana, ele tem que ter no mínimo 5 metros de frente, com uma área mínima de 125 metros quadrados, a não ser que a área que se localiza o imóvel seja área de interesse social. Por exemplo, o Parque Brigadão 1 tem lotes menores que 125 metros quadrados. Por quê? Lá é conhecido como zona de interesse de habitação social. Aí é diferente. Tudo bem, a lei federal dá essa prerrogativa, dá essa exceção, ela permite. Então, gente, pelo que vocês viram aí, a emenda ela é importante.
ela deixa o projeto de lei mais objetivo e direto, mais fácil para se entender. Aquelas questões que foram suprimidas devem estar mencionadas não no projeto de lei, e sim no documento que o proprietário do imóvel vai apresentar no executivo para tentar comprovar que o imóvel dele a situação do imóvel dele é anterior a 20 de agosto. Eu tenho lá um projeto arquitetônico aprovado pelo engenheiro senhor tal. O projeto arquitetônico é de agosto de 2008, muito anterior à lei. Ou seja, aquilo já é uma prova para que ele possa fazer o desmembramento na área urbana central. Ou seja, está direto, está mais fácil. Agora, da maneira que estava, quais documentos que seriam analisados pelo Executivo Municipal? Que situações peculiares? O que são situações peculiares? Não é situações peculiares, são situações próprias do imóvel, são circunstâncias só daquele imóvel, não funciona assim. Tem que ter um registro, tem que ter um documento que prove o que a pessoa, dono do imóvel, está pedindo. Outra questão que eu coloquei no projeto, na emenda modificativa, relacionados ao domínio do imóvel. Tem que ser relacionado ao domínio, mostrar que ele era o proprietário do imóvel naquela data anterior a agosto de 2009. Então, entenda que a emenda modificativa, aí no meu parecer, ela é totalmente louvável ao projeto de lei e se aprovada, não trará prejuízo, e sim vai tornar o projeto mais viável para qualquer pessoa desse município, favorecer a população, principalmente da área central urbana. Obrigado, boa noite. Vereadora Suelene Almeida. Eu vou dar uma justificativa que eu sou contrário à emenda. Por sua vez, a emenda, o projeto é mais específico e mais completo. Entendo que a emenda deixa vago e pode ficar contraditório. O que considera a situação consolidada e o presente projeto tem como objetivo justamente regulamentar essas situações, já existentes antes da data de 20 de agosto de 2009. Vereadora Cláudia Cristina Clemensá. Minha justificativa, eu sou favorável à emenda do vereador, porque não vai trazer prejuízo algum à lei, e concordo com o posicionamento dele, e em relação aos documentos que foi exprimido aqui, ele pode estar colocando mediante decreto que não vai trazer prejuízo em algum à lei, isso aqui. Então, eu sou favorável, porque a lei ela tem que ficar mais clara, menos complicada. Eu acho que quanto mais clara, objetivo, melhor. É isso. Obrigada. Vereador José Raimundo de Carvalho. Eu também vou justificar meu voto, que eu sou a favor, porque analisamos, vendo que realmente há necessidade de ser feito isso, porque bastante imóveis aí, Sim. Essas condições, e a emenda fica bem mais claro, inclusive com a emenda que surgiu o decreto, onde determina o centro da cidade. E ninguém tinha conhecimento disso. Através dessa emenda nós tivemos esse conhecimento, que as ruas do centro da cidade. Então, eu acredito que essa emenda ela vai facilitar, como disse o vereador Agrau, vai ser bem mais objetiva, mais fácil de entendimento. Vereador João Francisco da Silva. Mais uma vez, boa noite a todos. Quero deixar meu esclarecimento também aqui. Eu sou favorável. Sempre falei, está na nossa mão, de nós 8 vereadores que votamos, e o presidente desempata a favor ou contra. Todo mundo sabe isso aí, né? Então, por que nós não acertar a situação está na nossa mão? Tem umas coisas pendentes que vou falar depois, são coisas boas até com o prefeito, tem coisas que não é muito boa, mas a gente tem que ser sincero, né? Elogiar quando é bom e também pedir quando está precisando, né? Eu vou cobrar depois aqui. Então, eu vou ser favorável também por esse motivo. Se está nas nossas mãos, por que não acertar a situação? Vai deixar para a próxima Câmara, sabendo quem vai estar no nosso lugar? Não sabemos, só Deus sabe, né? Quem sabe que beleza se nós estivéssemos todos novamente aqui, unidos, trabalhando junto para o nosso município, dentro dessa casa de lei aqui, que beleza seria, não?
Jesus Cristo junto ali com a gente, trabalhando, nós trabalhando aqui para vocês, nosso município precisa de trabalho, mas uma coisa eu digo para vocês, não são todos que vai tentar ganhar, e eu mesmo nem sei se vai estudar também, né? Mas então é assim, vamos levar bem certinho as coisas, vamos estar na nossa mão, vamos votar, vamos ajudar. Obrigado. Não havendo mais quem queira falar sobre a emenda modificativa número 001/2015, está encerrada a discussão. Em votação em primeiro turno, a emenda modificativa número 001/2015. Vereador Antônio Daniel da Silva. Não. Vereador Antônio Marcos Martins. Sim. Vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá. Sim. Vereador Donizete Abel Cardoso. Sim. Vereador João Francisco da Silva. Sim. Vereador José Raimundo de Castro. Sim. Vereadora Maria Helena de Godoy Santos. Não. Vereadora Suelene Almeida. Não. A emenda modificativa ao projeto de lei número 012/2015 foi aprovada em primeiro turno por 5 votos favoráveis contra 3 contrários. Leitura pela primeira secretária do projeto de lei número 013/2015, que declara de utilidade pública a Associação dos Produtores Rurais do bairro do Esmeril, Associação Santa Bárbara. A Câmara Municipal de Brandão, Estado de Minas Gerais, aprovou e eu, prefeito municipal, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Produtores Rurais do bairro do Esmeril, Associação Santa Bárbara, com sede no município de Boi Brandão, no Estado de Minas Gerais, inscrita no CNPJ/MF, sob o número 07-571-933/1000-88. Artigo 2º. A presente declaração será revogada se a Associação dos Produtores Rurais do bairro do Esmeril, Associação Santa Bárbara, deixar de cumprir as finalidades para as quais foi constituída. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as posições em contrário. Câmara Municipal de Brandão, 4 de maio de 2015. José Raimundo de Castro, vereador. Justificativa. Tem o presente projeto de lei o intuito de declarar de utilidade pública a Associação dos Produtores Rurais do bairro do Esmeril, a Associação Santa Bárbara. Segundo seu estatuto, a entidade tem por finalidade a mútua colaboração entre os sócios, visando a melhoria das atividades agropecuárias. Encaminho o presente projeto de lei aos demais edis para que dele tome conhecimento e aprovem-no. José Raimundo de Castro, vereador. Em discussão em primeiro turno, o projeto de lei número 013/2015. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este projeto de lei? Senhor presidente? Vereador José Raimundo de Castro. Primeiramente, eu só queria até justificar a ausência do pessoal da associação, e eles estavam numa romaria em Aparecida do Norte hoje, né? Então, inclusive, pedi para então vocês rezem por nós aí, né? É por isso que eles não estão presentes aqui, né? O Dair, que é o presidente lá de São Maria, o pessoal lá estão para lá, só retornam amanhã. Mas o projeto é o seguinte: analisando toda a documentação da associação, ela enquadra dentro da lei, né? Ela teve a sua constituição em 12 de 8 de 2005 e as suas atividades iniciou no dia 18 de agosto, né? 6 dias depois. Também existe a possibilidade de, no futuro, eles terem um convênio com o município, como acontece com as outras instituições de utilidade pública, né? O município adquire produtos alimentícios, como leite, produtos agrícolas para merenda escolar,
Quem sabe, na associação, hoje a gente diria que as condições financeiras estão difíceis, né? Mas nada impede de, no futuro, essa associação, ou outras associações, né? Porque são várias, né? Tem mais bairros se organizando. Hoje, as organizações e associações são as melhores maneiras para o desenvolvimento, né? Para o progresso do município, do nosso país. Então, com esse sentido, acatando sugestão deles e conversando com o pessoal, eu propus para eles que eu fazia esse projeto, né? A gente está aí para beneficiar eles, que inclusive isso vai fortalecer o nosso próprio município, as associações. Com isso, você vai incentivar outros bairros também a estar fazendo associação, né? Já sei que tem as associações, Valteiro Cardoso, né? Do Exército tem a Vale do Cara, que também tem toda essa documentação. Sugeria também que apresentasse o projeto, se precisar, aí a gente pode juntos estar fazendo e também declarar a utilidade. Isso não traz prejuízo ao município, né? Não é isenção de imposto, não é nada. Então, simplesmente, eles ficarem documentados, tanto no município, como se precisar alguma coisa no Estado ou no Federal, também a utilidade pública estadual e federal precisa da municipal, né? E ela enquadra, tem toda a documentação, não só a documentação exigida pela lei, mas eles têm o cadastro geral do Estado, eles estão em dia, né? No CNPJ, todas as certidões negativas, eu fiz pesquisa, então com toda a documentação deles aqui, realmente a associação está 100% em termos de documento, né? E a diretoria vai até o biênio 2015 e 2016, então tem o caminho, então ela enquadra 100% dentro da lei. Eu gostaria que vocês dessem um voto de confiança aí, que a gente aprovasse esse projeto para beneficiar os produtores. Vereador Antônio Marcos Martins. Foi nessa legislatura já que a gente já votou a questão do Grêmio Recreativo de Escola de Samba Unidos do Alto da Vila, os declarando como, né, entidade de utilidade pública. Naquela oportunidade, só não pôde ser votada quando apresentado o projeto em 2013, porque o registro a ata, ela foi fundada, se não me engano, era junho, e infelizmente ela não estava registrada. Então a lei federal determina que tem um ano de registro, não é isso? Para depois ter gente. Por isso que nós a declaramos como utilidade pública somente em 2014, por uma questão burocrática, uma questão de lei federal que está acima de nós. Você pega uma questão de uma associação tão bem, né, tão bem montada, uma questão com uma associação com a documentação tão em dia, né, a gente vê outras associações, infelizmente, com a documentação pendente, né? Até Vossa Senhoria assinou o atestado de funcionamento para eles, né? Talvez em 2, 3, 4 meses, não me recordo muito bem. O senhor Odair, que veio até a Vossa Senhoria para que assinasse o documento para ele. Então, é mais do que importante, é um apoio. Sabemos que, infelizmente, os produtores rurais desse país, né, uma classe mais, outras menos, mas todos passam suas dificuldades, seus apuros, né? E aí no futuro, conforme o vereador José Raimundo de Castro mencionou, pode-se fazer um convênio com o município, uma subvenção, né? E eles virem também a colaborar com o município com a venda de produtos. É o início, é a porta de entrada, né? Não traz prejuízo nenhum ao município, conforme já mencionado. É importante, para nós é uma obrigação, vejo dessa forma, né? E muito bem falado pelo vereador José Raimundo, o vereador Donizete Abel Cardoso também, deveria valorar a sua associação, que é muito bem montada também, que Vossa Senhoria faz parte lá, né? É um dos fundadores, e para poder também apresentar esse projeto de lei, que para vocês é importante, para nós também é importante, e juntando a todos é importante para o município. Então, né, já vou aqui antecipar, né, o meu voto é sim, sem dúvida alguma, né? Espero que os demais também tenham a mesma apreciação. Obrigado. Vereadora Solene Almeida. A Associação de Produtores Rurais, né? Sou a favor, claro que sou a favor, né? Sou a favor de tudo que é bom para o município, né? E ao crescimento, né? Então, a Associação de Produtores é para mim, é uma organização, né? Então, como já tem no bairro Esmeril, né? No bairro Cardoso, né? Então, eu acho que o colega vereador faz parte, né? E agora no Esmeril, então a gente vai abrindo caminho para os outros bairros, né? Então, é muito importante mesmo, que é mais um crescimento para a nossa cidade. Vereadora Cláudia Cristina de Lima Fã. Só complementando que os vereadores, né,
já disseram. Essas associações são importantíssimas. É uma forma de o bairro se organizar através de uma associação para vender, colocar ali seus produtos, valorizar mais os seus produtos. Então, são vários bairros que já têm, se organizam através dessas associações. Não, são vários bairros que já têm, né? E, então, os que não têm, havia a oportunidade de estar se organizando também através das associações. Tem vários produtos que são comercializados aqui no nosso município, mas não é valorizado, não é vendido da forma que através de uma associação você consegue um melhor preço. Então, está de parabéns esses que deram a iniciativa, correr atrás dessas documentações, que não é fácil montar uma associação, né? Tem que ter um número de membros, né? Tem que ter a diretoria, enfim, toda a equipe e colocar para funcionar, né? Não só montar e deixar. Então, está de parabéns, nós estamos aqui à disposição, vão votar sim, né? Meu voto é favorável, e que outras venham se organizar também, através da associação que nós estamos apoiando e também, né, dando de utilidade pública. Pode contar que a gente sempre é favorável, é uma coisa boa, a gente tem que aprovar. Muito obrigada. Vereadora Donizete Abel Cardoso. O meu voto também vai ser sim, porque a associação é muito importante, porque permanece um pequeno produtor. Então, a fundação, o nego pode tirar 10 litros, tirar 200 litros, ele vai vender o mesmo preço para ele. Antes não era assim, o nego tirava menos e vendia bem menos. Vendia menos aos outros. O cara veio nem em cima ali vender. Sim. Então ali nós temos uma associação na nossa de 22 pessoas. Ali tanto sai o nego entregar 100, uns 2 litros por dia. É tudo sobrevalorado. Uma coisa igual, não é nada. Tratamento igual. Só uma parte? E também na aquisição, não só na venda. Né? Porque se Não, você vai comprar o adubo, você vai comprar qualquer coisa também, lá, você vai pagar o preço. Lá é assim. Se você for comprar um saco, vai te cobrar mais caro, mas se você comprar junto, paga o mesmo preço. Né? Tanto para vender como para adquirir. Né? Então, isso é um benefício excelente que realmente traz. Né? E outra coisa, você fazendo isso, você está incentivando a criação de novas associações. Né? Inclusive, a Associação 2000, começamos aqui, aprovamos, ela é uma utilidade pública, podemos aprovar os cargos, eu tenho certeza que também está em dia. Você vai incentivando, vão criando e vão tomando conhecimento e vão tomando gosto pela coisa. E isso, se organizando, isso é um país democrático e é assim que se faz. Né? Maria Helena de Godoy Santos, vereadora Maria Helena de Godoy Santos. O meu voto também é favorável. E tudo que precisa de ração tem, que eu moro pertinho, eu levo leite lá, e dá eles mesmo que lá é campeão lá. Não precisa, não precisa. Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei número 013/2015, e antes da gente dar entrada na votação, o projeto de lei número 013/2015, salvo engano, mas eu tenho quase certeza que para declarar de utilidade pública são 3 anos agora. Houve uma pequena mudança lá. Em votação, em primeiro turno, o projeto de lei número 013/2015. Vereador Antônio Daniel da Silva. Sim. Vereador Antônio Marcos Martins. Sim. Vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá. Sim. Vereador Donizete Abel Cardoso. Sim. Vereador João Francisco da Silva. Sim. Vereador José Raimundo de Castro. Sim. Vereadora Maria Helena de Godoy Santos. Sim. Vereadora Suelene Almeida. Sim. O projeto de lei número 013/2015 foi aprovado em primeiro turno por unanimidade. Leitura pela primeira secretária da indicação número 016/2015. Senhor presidente, Joaquim Vinícius Gomes Filho, Câmara Municipal de Brandão, Minas Gerais. Venho, respeitosamente por meio desta, em consonância com o regimento interno, seção 9, artigo 207, solicitar a Vossa Senhoria o envio de ofício ao prefeito municipal para colocar redutor de velocidade na esquina da rua Prefeito Domingos de Franco com a rua Afonso Pena. O motivo é devido a vários acidentes que já ocorreram neste local, com
uma vez que os motoristas estão passando pelo local em alta velocidade, colocando em risco pedestres e demais veículos. Temos aqui pede-se deferimento, Bueno Brandão, Minas Gerais, 20 de maio de 2015, Cláudia Cristina de Lima Sá, vereadora. Em votação em turno único, a indicação número 016/2015. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovada por unanimidade. Leitura pela primeira secretária da moção número 005/2015. Senhores vereadores, o vereador que essa subscreve requer que, após tramitação regimental, seja encaminhada a presente moção de agradecimento ao senhor Benedito Prove da Silva, pelo excelente serviço prestado em prol dos munícipes de Bueno Brandão, disponibilizando o serviço da rádio Alfa FM, aqueles que não têm condições de arcar com as despesas. Sala das sessões da Câmara Municipal de Bueno Brandão, aos 14 dias do mês de maio de 2015. João Francisco da Silva, vereador. Em votação em turno único, a moção número 005/2015. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Comunico aos senhores vereadores que, de acordo com o artigo número 18, parágrafo 1º do Regimento Interno, a 105ª reunião ordinária será no dia 5 de maio de 2015, às 19 horas, devido... 5 de junho, desculpa. Às 19 horas, devido ao feriado de Corpus Christi. Senhor presidente, Vereador Antônio Marcos Martins. é um assunto delicado. Não posso ficar aqui muito falando em nomes, que é um assunto bastante complicado, porque se trata de decisão judicial. Apenas aqui quero deixar meu protesto. A pessoa, pelo que nos chegou anteontem, por telefone, a pessoa tem que ter vergonha quando ele vai falar da outra. Tem que ter uma hombridade e, no mínimo, a vergonha de pegar, chegar e falar na frente da pessoa. Está acontecendo no Executivo Municipal isso. Direto. Eu não posso afirmar nomes, não sei. Se eu tivesse a certeza, eu falaria nome. Eu tenho quase certeza de quem é. Mas eu não posso mencionar, porque senão eu posso ser depois processado por uma questão moral aí. Muito bem. Acusar a pessoa sem ter prova. É a questão sobre a Rádio Alfa que acabou de ser votada a moção. O município tem alguns espaços públicos e me refiro ao Cristo Redentor. Como vereadores, a gente tem a obrigação de averiguar toda e qualquer denúncia que nos chega. E o cidadão está no direito dele e tem o dever de fazer isso com a gente. A gente é um representante legal dele, do cidadão, ou da sociedade, no geral, em si, daquele grupo, ou de todos os grupos, ou seja, formando a sociedade. Vieram até mim, falaram uma questão de um processo sobre a questão da localização da antena. Falei para a pessoa, vou averiguar. Como que eu fiz? Entrei no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, no site do mesmo. Lá é consulta pública, a não ser que o processo seja de sigilo. Aí não pode ser publicado. Se eu tiver o meu nome, um processo no meu nome, alguém saber o meu nome, entra lá, digita o nome. Nem entre as partes vai sair se eu tenho processo ou não. Isso é público. Entrei, averiguei, Tinha uma decisão judicial, já em última instância, que foi até para instâncias maiores, e foi definido que a antena deveria ser lá retirada, e o processo se iniciou em 2010. Eu tinha conhecimento desse processo, mas até comentei com o vereador Jaime de Castro, eu achei que esse processo já tinha até se encerrado. São 5 anos. Olha para você ver, 5 anos, eu participei do início do processo, mas nem me atinava mais. Eu deixei a prefeitura em abril de 2012. Fui apurei, realmente, tinha uma intimação para o Dr. Carlos Miguel Ramalho, advogado da prefeitura, que ora representa o município, juntamente com a advogada Claudineia Maria Devei,
para que se intimasse ele sobre a decisão. Peguei, imprimi o documento, né? E mandei um e-mail para o Dr. Carlos Miguel, falando se ele tinha conhecimento dessa intimação. Por que? Perguntei para ele. Porque ele estava afastado do serviço. Ele tirou 2 semanas de afastamento. Não sei se foi uma licença, se foi banco de horas. É uma questão lá do executivo, né? Ele cumpre a carga horária dele e às vezes trabalha além, então ele tem o direito de tirar essas horas. Não estou discutindo isso. Enviei o e-mail para ele. Enviei sim. E aí? É meu dever. Por que eu tenho que enviar um e-mail? Para que ele me respondesse. Para mim chegar na pessoa que me cobrou e falar assim, ó, é assim, 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 assim. Eu tenho obrigação de responder ao eleitor, e mesmo que ele não seja meu eleitor, ele é cidadão, tem a obrigação de responder. Não sei como que esse e-mail vazou dentro do Executivo Municipal. Foram até o senhor Benedito Clóvis da Silva e falaram que o culpado da retirada da antena sou eu. E uma pessoa muito próxima de mim veio e me ligou. Então, o que é aquilo? Que a pessoa lá do Executivo Municipal tenha a hombridade e a vergonha na cara de vir e falar aqui então que fui eu que fiz. Eu tenho um e-mail salvo comigo. Até passei uma cópia para o vereador José Raimundo de Castro e eu ia passar uma cópia até para o senhor entregar para o Benedito Clóvis. Só que ficou no carro. Amanhã eu tiro para o senhor, não tem problema nenhum. Tá bom. Certo? Só para terminar. Então, que a pessoa lá de baixo faça igual eu faço aqui, dá a cara a tapa, tá filmando, né? Dá a cara a tapa. Ou tenho medo do quê? Quem fala o que quer, escuta o que não quer. Agora, e sabe o que é pior? É esse tipo de pessoa que está comandando o nosso município. Quando eu falo na esquina, ou na porta de um bar, ou na entrada de um baile, que eu falo que a situação do município não está nada boa, porque a gestão está perdida, o povo acha que eu estou exagerando. Essa é mais uma prova. Documentos que pedimos que não chegam, não é? Ações políticas por trás dos projetos de lei que a gente aqui propõe. Percebe isso? Está exposto na cara de cada um. Ou seja, tenha mais hombridade, a pessoa assume um cargo público de alta importância, conduz um município. Não estou falando, quem conduz um município não é só o prefeito, não. É prefeito, vice-prefeito, chefe de gabinete, diretor de departamento. É uma conjuntura que faz o município girar. É uma engrenagem. Nós, vereadores, que temos a função a cumprir, qual é a principal função legislativa? Fiscalização. O que eu fiz nada mais é. Por que fiscalização? Olha como que eu estava trabalhando a favor do município. Se a antena não fosse retirada no prazo determinado pela justiça, ela pagaria multa diária de R$500. Certo? Esse dinheiro vai para o município diretamente? Não. Vai ser depositado na conta da justiça e a justiça depois passa para uma entidade. Ou seja, quem sai beneficiado com tudo isso? É o povo. É minha função responder. Agora vem uma pessoa que não tem a mínima cabidura, desculpa, não tem vergonha, esconde a cara, fala pelas costas, e que o culpado sou eu. Mas, né, isso, gente, o que vocês estão aqui, é para que daqui a 1 ano e meio, vamos ser sinceros, vamos parar de frescura. 1 ano e meio tem eleição. Vamos parar de defender esse tipo de gente? Não dá. É as nossas famílias, é os nossos filhos, os nossos amigos que estão com o futuro em jogo. Esse país está na situação que está por pessoas desse tipo. Esconder. A gente quer esconder o erro dos outros, a gente tem que apontar o erro dos outros. A nossa função é essa. O que essas pessoas pensam que são? Sentam em uma cadeira importante no município, pode fazer o que quer? Quer dizer, que para ganhar o dinheiro do município, que é pago pelo imposto de todo cidadão, ele quer, mas na hora que é para trabalhar e falar a verdade, não quer? Que o recado seja dado. Eu, né? Acho que a maioria aqui já sabe do que eu estou falando. Às vezes não é só de um, eu não sei. Né? Mas eu posso ter certeza para vocês. Eu já falei para o vereador José Raimundo de Castro.
os dias deles não estão, os dias dele, pelo menos dessa pessoa que eu estou vivendo, os dias futuros não serão muito fáceis, não. Se ele pensa que ele está nadando de braçada, não está, não. Pelo menos da minha parte, ele que fica esperto comigo. Não é uma ameaça, não, é uma constatação. É uma constatação. Então, que a pessoa, já que ele quis assumir um cargo público, foi chamado para isso, que ele tenha a humildade, que ele tenha papel de homem. Que assuma e fala na frente, que me acuse na frente, porque acusar pelas costas é fácil. Assuma, acusa na frente. Obrigado e boa noite. Desculpa aí pelo desabafo, mas tem que ser assim. Tem que ter, as coisas têm que ter transparência. Vereador João Francisco da Silva. Obrigado pela palavra. Acho que a digníssima tinha pedido a palavra também, né? Senhor Natália, com certeza. Mas vou esclarecer aqui, que o digníssimo vereador Antônio Marcos Martins falou. A antena há dias não está mais lá naquele lugar que estava na justiça, ele tinha um prazo para tirar, foi retirada. Alguém achou que estava lá, mas não estava mais, foi retirada há dias já, porque tinha uma multa de R$500 por dia para pagar. E eu fiquei em cima dele já uns 15 dias atrás ou mais, 20 dias mais ou menos, tirou a antena de lá. A rádio está pegando mais perto, mas não está dando problema nenhum. Foi desativado lá, já não tem mais nada. Isso que eu queria levar ao conhecimento. E eu, se você, como vereador atuante aqui que você trabalha pelo povo, pelo município, fazia-se uma carta para o DIPRO, mandava, porque ele ficou sentido, sim. Ele me contou isso aí para mim. Contou, ficou sentido, o Zé Raimundo está sempre com a gente na rádio, você mesmo esteve lá. Sim. Eu acho que, não sei de onde saiu isso aí, é alguém Que plantou. que saiu isso aí. Eu não sou. Sim. Uma coisa de para você. Se fosse eu ia falar para você na tua frente, eu tenho coragem de falar. E foi eu, mas não sabia disso aí. A única coisa que eu sei que de prova meu sobrinho, ele é um pouco meio devagar com as coisas. Eu apressei ele há dias atrás, já mais de 17 dias, e foi tirado de lá a antena para não pagar multa. Mas também não é coisa de subprefeito agora não. Vou defender o Danilo, hein? Vou defender, porque as coisas têm que ser certas. Foi coisa de antigamente, já de 2009. 2010 começou o processo. 2009, 10, 11, 12. Isso. Que está ocorrendo isso aí. Como o advogado dele é de idade, esqueceu, perdeu o prazo, ele perdeu tempo no fórum. Não teve como recorrer. Então ia pagar uma multa de R$500 por dia. Eu evitei isso aí, fiquei em cima dele, já mais de 20 dias estava em cima dele, foi retirado isso aí, não vai pagar multa porque foi retirado, nós não contamos para ninguém, mas vazou isso aí da prefeitura, contaram para mim. Sim. E falaram que Vossa Excelência estava em cima. Sim. E o senhor me permite? Permito, você volta para a palavra. Pois não. Tanto é que para demonstrar transparência na ação, eu enviei um e-mail ontem para o Benedito Clóvis à tarde. No final da tarde. Enviei um e-mail esclarecendo toda a situação. Aliás, tem até uma outra parte que foi dito para mim, que ele tiraria a antena do Morro do Cristo e passaria a antena para a Serrinha. Por quê? Foi dito por essa pessoa que fez a denúncia para mim que rola-se, né? Por 5 anos não se paga imposto mesmo. Isso eu coloquei no e-mail. Falei, para ficar alerta, é minha obrigação cuidar do dinheiro público municipal, mas jamais, em momento algum, o vereador Zé Raimundo viu o e-mail, jamais em momento algum afirmei algo. Agora, outra coisa, eu acho que eles estão muito preocupados comigo realmente, sabe por quê? Se a decisão é judicial, né? Em altas instâncias, e eu tenho um poder acima de uma decisão judicial, eu não sabia que eu estava com essa força toda. Minha mãe, que beleza! Acho que talvez aí, lá na próxima candidatura a governador, presidente, eu vou pensar. Olha, tá bem? Que coisa, não? Absurda. Obrigado pelo espaço. Eu, se fosse Vossa Senhoria, não mandava um e-mail, não. Vai pessoalmente. Nada melhor que enfrentar pessoalmente, velho. Sim. Eu chego, se for falar com uma pessoa, eu chego pessoalmente e falo. Agora, vou prosseguir agora, isso aí, deixa pra lá, né? Eu quero aqui parabenizar o prefeito pelo serviço que eu vi ontem, antes de ontem. A rodoviária, aqui em Blumenau, nunca teve uma rodoviária igual está saindo agora. A gente tem que falar bem do que está sendo feito. Está de parabéns, uma rodoviária muito bonita, bacana mesmo. Calçamento de distância de excelente também. Tá? Excelente. Temos que falar o que é verdade. Agora, estado de Coronel Romário,
Há 2 anos eu fui eleito presidente da Liga de Esporte, a digníssima Cláudia Cristina de Lima Sá, vice-presidente da Liga de Esporte. Nós precisamos fazer uma visita no campo lá, porque está uma calamidade pública no campo de futebol. Socorro veio jogar aqui semana passada, saiu xingando até os vereadores. Eu acho que o vereador não deve levar nome por uma má administração. Eu não falo do prefeito não, eu falo de quem toma conta do campo de futebol. Não tem condição. Está muito horrível. Outra coisa, a Praça do Cristo, abandonada. Tem que elogiar, mas tem que falar. Nós somos vereadores, temos que cobrar. Então, nós precisamos unir, ver essas coisas, nós temos que fazer, trabalhar para o município. Então, a gente, é chato até falar muito, né? Mas eu acho que tem que cobrar. Então, a Praça do Cristo está horrível. O departamento de estrada, chefe de estrada, eu acho que também, vou defender o prefeito. O prefeito só não brigou porque ele foi sincero, não quis brigar essa semana. O que ele aguentou lá, o digníssimo vereador, estava junto lá, a Maria Helena de Godoy. O digníssimo vereador Joaquim, presidente da Câmara, chegou lá no finzinho, ouviu um pouco também. Eu acho que nós temos que ajudar essas partes aí, convocar e pedir para o senhor chamar o Beto aqui, convocar ele para vir aqui e esclarecer. Há 2 anos e meio estou pedindo já para o Beto, quando ele entrou aí tomando conta da estrada, pedindo não vai servir para nós. Porque ele pensa, ele vai ser candidato, o João vai tirar o voto dele. Está muito enganado. Eu acho que ele ganha para isso, ele deve fazer o serviço. Para nós 9 aqui, não é só para mim, nem para você, nem para todos, não. Eu acho que tem uma reclamação, acho que o vereador ainda vai falar também. Então, eu deveria aí, pedir mais coisa, mas não vou pedir. Eu gosto de chegar e falar. Eu, quando preciso do prefeito, eu chego e peço para ele pessoalmente. Faz, não faz também, não vou criticar. Agora, convocar o Beto, eu acho que é muito importante, porque já veio uma vez aqui, nós deixamos sua mão na cabeça e passou. Agora não. Eu acho que agora o vereador está sendo agredido de conversa pelo povo aí por não ter estrada. 50% está pronto, 50% a máquina vai lá e fica lá fazendo cera no trabalho. Isso eu falo e provo. Outra coisa, eu acho que nós, vereadores, estamos aqui para defender o povo nosso. Porque falta 1 ano e meio para vencer o nosso mandato. Se tem 50% feito, por que não trabalhamos mais, deixar até os 90%? Eu vou deixar a palavra, porque eu acho que a ministra vereadora Helena vai falar, e com certeza ela vai falar um pouco o que eu falei, porque o que eu ouvi lá, ela ouviu também. O digníssimo presidente da Câmara, acho que ouviu também. Então eu acho que temos que trabalhar, unir, não importa lá os políticos, vamos trabalhar. Trabalhar pelo povo que está aí sofrendo pela estrada ruim aí, cobrando, brigando, xingando o prefeito na rua. Isso é chato, né? Vamos defender o que é certo, né? Muito obrigado. Vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá. Depois será dada a palavra à senhora. É só fazer um comentário e dizer ao vereador Marcos Martins que aconteceu com ele, problema pessoal com ele, com a pessoa, eu acho que nós não tem nada a ver com isso. Isso interessa a pessoa. Mas quando ele fala que nós estamos defendendo, como ele disse, parar de defender essas pessoas que estão administrando o nosso município, eu discordo. Porque nós defendemos coisas que estão corretas. Nós não estamos apoiando coisas erradas. Então, em parte, eu discordo dele. O que o João Francisco disse, né, a gente tem que correr atrás mesmo, onde está áreas em que está deficitário, em déficit, com o município, com os munícipes, eu acho que tem que correr atrás mesmo e cobrar. Né? A situação lá embaixo não está muito boa, financeira, está difícil, mas o mínimo ele tem que fazer, que estradas, né? A gente tem ouvido muitas reclamações aí, realmente, inclusive ao chefe do departamento de estradas, né? Não só eu, como os outros vereadores, também tem várias reclamações. Então, a gente tem cobrado bastante dele e às vezes, né, tem deixado bem a falhar. Tem também que falar. Então, o rapaz foi lá, que o Beto não passa caminho dele, né? Ele foi lá, xingar lá. Deixa minha Beto, chegou aqui, estava junto, seu João. Ele não pula a casa, não. Faz tudo, não vai nada. Certo? Já sabe isso. Ele vai voltar a fazer. Conversei com o rapaz que foi hoje. Vai voltar a fazer lá. Por ele. Vou esperar para ele ligar amanhã. Então é isso. Deixa eu só concluir aqui. Eu
eu acho que temos que cobrar sim, se tiver que convocar de novo, e nós não convocá-lo, porque tem que dar uma explicação por que está ocorrendo tantos problemas com os tráficos assim. Algum problema deve ter. Sim. Né? Ok. Muito obrigada. Vereador José Raimundo de Castro. Fazendo um apanhado geral, colocado do Marcos, do João, Cláudia, vereadora Cláudia, vereadora Helena, é o seguinte: as estradas, as chegadas, tudo tem culpado. Não se faz nada porque o Zé Raimundo Berlim não deixa. Não é assim que se fala no estádio? Vai fazendo o seu que, não posso fazer lá porque o vereador Zé Raimundo e o vereador Marco Antônio não deixam fazer. Não vai fazer chegar porque os dois não deixam, não vai fazer, tudo é os dois, né? Entendeu? Então, infelizmente, é assim. Isso, a gente sai com as costas e é desse jeito, né? Sim. É o que ele falou, nós dois estamos com poder e eu não vou dizer, viu, cara? Mas não deve fazer nada nesse município, né? Tá tudo, eles não fazem porque nós não deixamos fazer. Sim. Né? Então, é complicado essas coisas, né? Agora, eu não me preocupo. Sabe? Eu tenho minha fé, tenho meus coisas. Tem um que está vendo o que eu estou fazendo, sabe? Com certeza eu faço a minha parte de vereador, fui eleito para isso. Né? Graças a Deus, na minha campanha, hoje ninguém vem cobrar coisa que eu prometi, porque eu só prometi o que eu posso fazer. Qual é a função de um vereador? Fiscalizar. E fiscalizo mesmo. E se eu fiz coisa errada, fiscalizo eu também. Sim. Tá certo? Então, essa é a minha função. Estou aqui para trabalhar em benefício do povo e faço. Jamais fui proibir alguma coisa que esteja correta. Tá certo? Já vi coisas absurdas. Já mostrei na foto aqui para vocês. Ponte onde não existe estrada. Muito menos água. Foi feito. Né? Mostrei na foto do satélite, está aí, está lá a ponte até hoje para ver lá. Entendeu? Aí a gente é ruim. Né? Agora, para fazer a estrada, pular casa de adversário político, deixar sem fazer só para companheiro político, isso é correto? Isso é o que acontece. Agora, não faz por quê? Porque o vereador Zé Raimundo e o vereador Marcos Martins não deixam fazer. Né? O vereador é culpado disso, é culpado daquilo. Sempre tem que ter um culpado, né? Sim. O Cristo, né? Tem que ter um Cristo para isso. E esse Cristo é nós dois, infelizmente. Vamos lá, se essa é para nós, vamos batalhar e vamos em frente. Né? Vamos fazer a nossa parte e vamos assumir então, mas já que a nossa culpa é nossa, não vamos assumir a nossa culpa. Só para encerrar, o senhor me permite? Com certeza. Primeira questão, quando eu falei nós, vereadora, quando eu falei nós, eu me incluí. Eu quero dizer nós é a população em geral. Não estou falando somente dos vereadores da base ou base contrária. Olha, se vocês pegarem a emenda modificativa, é para favorecer um projeto de lei que veio do Executivo Municipal. Acho que isso é função de vereador. Ou deputado, não importa. Sendo agente político, tem que fazer isso. Defender o que é correto e cobrar as coisas em cima do que é incorreto. Outra coisa importante sobre a questão que eu falei antes aqui, que eu usei quase 10 minutos. Não se trata de questão pessoal. Quando vazou o e-mail que foi enviado lá, eles não usaram o nome Antônio Marcos Martins. Usaram o nome do vereador Antônio Marcos Martins. Então eu tenho o direito de usar a Câmara para me defender. Se o Antônio Marcos Martins não enviou o e-mail, quem enviou foi o vereador Antônio Marcos. Eu não tenho, o cidadão ele não tem que se preocupar com a questão da antena, não. É outra questão. Né? Sobre a questão, vereador João Francisco, eu acho que Vossa Senhoria também não ficou muito contente na oportunidade que eu fiz o requerimento, acho que o vereador José também não, acho que é como a maioria também não, sobre o que o Beto explanou na oportunidade aqui. A maioria acho que não. Convenceu a Vossa Senhoria? Ele mesmo comentou depois que passou o maior apuro aqui com eu perguntando para ele na tribuna, né? Quem não deve, não tem. O senhor pode ter certeza, o que foi falado aqui, tá? O Raimundo tem muito conhecimento do que eu estou falando. No futuro ele vai ter que responder de uma outra maneira, não mais para nós. Eu venho aí há mais de 20 meses já analisando, eu faço conta que eu não estou vendo, né? Foto para lá, foto para cá, né? Não, calma, vereador Celene, calma, já que a gente se certa, foto para lá, foto para cá, acompanhe o serviço, é minha função fiscalizar. É muito simples. É claro que não tem, às vezes não tem, a questão econômica pesa. Mas também pensa, sabe o que é? Maquinário público em terreno particular. Vai aterrar o pátio perto do terminal rodoviário,
tem terra em área pública, no fundo do hospital, que lá é uma área pública, vai e desaterra o lote de um cidadão que trabalha na prefeitura. A máquina fica o caminhão basculante e arresta o escavadeiro dentro do lote. Ontem, por exemplo, aconteceu. Tinha que levar mais ou menos 10, 15 caminhões para aterrar a ponte da Vergigante. Limparam um terreno particular dentro da área urbana para pegar 10, 15 caminhões de terra, sendo que lá no fundo do hospital já tem terra retirada, descompactada. É lógico, não sobra tempo fazer estrada mesmo. Isso daqui é um alerta que eu estou colocando. Isso vocês podem ter certeza, não vai ficar assim. Eu não tenho pressa. Quanto mais eu espero, mais os pés se entrelaçam com as mãos. Quando o Beto foi convocado aqui, certo, eles estão pensando assim, o vereador Antônio Marcos é fogo de palha. Ele convocou e não aconteceu nada. Não, por enquanto não mesmo. Porque eu estou levantando, não é fácil, não é fácil. Mas é isso. Sobre aquela questão que o senhor mencionou, né, a gente pode até, eu pelo menos da minha parte, até fiz que acreditei na conversa dele. Terra preta? A terra não servia para aterrar porque era preta, vai lá no terreno de uma pessoa importante da cidade, favorece a pessoa e tira a terra preta para trazer para cá. Olha, está me chamando de palhaço, né? Tenha paciência, viu? Só concluindo. O senhor tem 3 minutos. Sim. Desculpa aí. Tipo assim, já que a gente não deixa fazer, né? Mas eu só gostaria de deixar registrado que a atual administração vai inaugurar daqui a uns dias várias obras que foram projetos que eu, como gestor de saúde, deixei pronto. Unidade de saúde da UFES aqui, projeto foi feito quando eu estive durante a Secretaria Municipal de Saúde. Projeto de reforma do hospital, projeto que eu fiz quando eu era gestor. Centro cirúrgico, projeto que eu fiz quando eu era gestor. Farmácia de Minas, projeto, tem aqui o vereador João Francisco da Silva, é testemunha disso, e os engenheiros da prefeitura são testemunhas disso, que foram junto comigo no Horizonte, inclusive nós dois sofremos até acidente na Fernão Dias devido a isso. Então, esse é o vereador que não deixa fazer nada, mas deixou projetos para a atual administração e está inaugurando, o qual, quem vai subir no palanque é ele, com certeza, aí não vai falar, né? Que eu também não foi eu que fiz as obras, né? Não foi eu que fiz os projetos, né? Nada mais, Abel, eu agradeço a presença. Quero falar sobre a... Vereador José Tabar Cardoso. Porque ele, além de cumprir com o dever dele que ele deve fazer, ele está complicando mais o prefeito. Porque eu perguntei para ele no estado, que lá perguntei para ele por que ele não tinha feito. Eu faço o que o prefeito manda. Isso é o prefeito está sabendo. Porque ele falou que faz só o que o prefeito manda. Ele respondeu para mim uma coisa que eu estou falando que eu posso provar. Nós vamos fazer um requerimento. 2 minutos, por favor. Quem está na frente? Pode pegar o parte, por favor? Então, vamos fazer uma votação aqui. Quem está contente com o chefe de estrada aí? Nós vamos fazer um requerimento, né? Aí a gente convoca ele. Vamos fazer. O digníssimo vereador Antônio Marcos Martins falou com a verdade ali. Ele tem cabeça boa, não esqueceu. Quando o Beto foi convocado para vir aqui a primeira vez, eu tentei passar a mão na cabeça, ajeitar para ele ficar bonzinho, mas fazer as coisas que eu queria, ele não fez nada. Está bem lembrado. Está bem lembrado, é verdade. Então, a gente joga a política, eu dou vários mandatos, joga a política de outra maneira para favorecer, né? Mas nem assim não conseguiu, velho. Então, você vê que é difícil, né? Eu tenho certeza que o digníssimo presidente da Câmara não está contente. Eu posso constatar que é verdade. A digníssima Cláudia, Cristina de Lissá, vice-presidente da Câmara, eu tenho certeza que não está contente. A secretária da mesa do diretor também não está contente. Os demais colegas vereadores e vereadores, tenho certeza que não está contente. Eles sofrem a mesma consequência que eu sofro na rua todos os dias, cobrado pelo povo. Se a pessoa vai agredindo até o prefeito, querendo brigar com o prefeito, você imagina. Então, situação, se abusar o vereador, vai ir na rua aí. Muito obrigado. Vereador Serene Almeida. Eu não quero dizer que eu estou contente nem descontente com ele, né? Eu acho bom e uma coisa assim muito transparente, chamá-lo, né? E tudo esse comentário e pergunta ser feito a ele com direito à resposta. O que eu tenho pedido, eu peço assim, referente à estrada, eu peço diretamente para o prefeito.
respeito o chefe, o diretor, mas eu peço diretamente para o prefeito. Nada mais a menos a tratar. Desculpa. Eu também peço para o prefeito, mas só que não sou, a maioria dos casos não sou entendido. Eu não estava entendendo. Isso aí, eu prometeu, eu estava entendendo. Pedindo não é nada. Só promete. Então nós vamos fazer o requerimento para colocar o chefe. Desculpa, é duro, né? Nada mais a menos a tratar, agradeço a presença de todos e sob a proteção de Deus declaro encerrada a reunião. Boa noite. Agora, já que, aproveitar que